Vamos lá, pessoal, fazer um exercício de EDOs via série de potências. E a ideia é resolver essa EDO, uma EDO linear de primeira ordem, que a gente poderia resolver via método pelo fator de integração, mas vamos utilizar o método da série de potências. Esse método nada mais do que consiste em tentar achar soluções via série de potências, ou seja, a gente supõe que uma série de potências é solução para essa EDO. Uma série de potências é essa série aqui, dada em termos desses coeficientes, e as potências de n. Então, a gente supõe que essa função satisfaça a EDO. Então, para isso, a gente vai substituir na EDO, exigir igualdade, e o objetivo final da conta é tentar caracterizar esses coeficientes n. Note que somente a derivada de primeira ordem é exigida lá, então a gente calcula a derivada de primeira ordem dessa série de potências, utilizando a regra da cadeia aqui dentro utilizando a derivação termo a termo aqui dentro, fica fácil ver que nada mais do que uma regra do tombo, né? Por isso a derivada desse termo cnx na n com relação a x. Regra do tombo, cai o n, subtrai 1 da potência. No primeiro índice, n igual a zero vai zerar o termo, então ele não aparece na série no primeiro termo. Então por isso que eu começo a série já do n igual a 1. Então essa aqui vai ser a derivada. Essa vai ser a série que representa a derivada da série de potências. Então a gente volta na EDO, substitui na EDO essa y, exigindo a igualdade. Então eu reescrevi a EDO, reescrevo a y', reescrevo a y que aparece aqui, exigindo a igualdade para todo x num certo intervalo que a gente vai determinar, certo? Vamos então, deixa eu apagar isso aqui, por enquanto não vai interessar pra gente. Vamos então agora só olhar aqui que dá para dar uma reorganizada. Esse x aqui fora e esse 2 aqui também podem ir para dentro desta série que esses termos multiplicam. E a gente vai chegar em algo desse tipo aqui. Exige a igualdade porque a gente está supondo que y satisfaz a EDO. Ok. Neste ponto a gente vai se tocar do seguinte. A gente vai tentar buscar. Eu quero representar a soma dessas séries numa única série. A gente tem até um exercício nas nossas notas que ensina a gente a como juntar duas séries que estão sendo somadas ou estão sendo feita diferença entre elas numa única. A ideia é basicamente essa. Ó. Observa que na primeira eu tenho que ela começa do índice n igual a 1 e a segunda começa do índice n igual a 0. E no índice n igual a 1 tem que derivada aí de menos 1, que é essa potência que aparece aqui, vai ser 1 menos 1 vai dar 0, então vai devolver 1, certo? Então, na primeira potência, no primeiro índice da série, a primeira potência de x vai ser 1. Mesma história aqui, ó, no primeiro índice da série, a primeira potência de x vai ser agora x. Note que elas são diferentes, tá? Ou seja, a primeira potência de x e a primeira potência de x são diferentes na primeira e na segunda série. A minha ideia é fazer com que elas sejam iguais. Então, para eu chegar nesse objetivo, ou seja, para que na primeira potência de x, ambas as séries coincidam, né? A primeira potência de x de ambas as séries coincidam, a gente vai observar o seguinte, ó. Olha aqui na primeira, quando n é igual a 1, aqui vai aparecer C1, aqui vai aparecer 1 e aqui vai ficar 0. Ok. Agora, quando n é igual a 2, aqui vai ficar C2 e aqui vai aparecer o tal do 1 que eu estou procurando, vai ficar x. Tá bom? E eu vou conseguir fazer coincidir com esse x que aparece aqui. Então, tudo que eu tenho que fazer é simplesmente começar a série a partir do 2. Então, a parte que tem 1 vai para fora, né? O primeiro termo que eu estou somando da série é esse daqui. C igual a 1. N igual a 1. N igual a 1 apareceu aqui. Mais todos os outros termos da série a partir do 2. Note agora que quando n é igual a 2, aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 2, e aqui que aparece um n, né? 2 menos 1 vai aparecer 1. Então, justamente no primeiro índice da série, a primeira potência de x devolveu x. No primeiro índice da série, da segunda agora, no primeiro índice da série, a primeira potência de x devolveu x. Era justamente o que eu queria. Então, a gente deu simplesmente uma ajustada na primeira série. Daqui para cá, eu ajustei a primeira série, ou seja, coloquei para fora alguns termos da série para poder fazer com que no primeiro índice dela, a primeira potência de x coincida com a primeira potência de x dessa segunda série aí que a gente quer juntar, tá bom?
Quando eu tiver 3, 4 séries, o objetivo vai sempre ser o mesmo, tá? Você vai tirar alguns termos da série para tentar juntar todas numa mesma, tá bom? Você tira, o que eu fiz aqui foi, eu tirei o primeiro termo da série para que no primeiro índice da série, a potência de x coincida com a primeira potência de x aqui, ok? E essa mesma técnica você utiliza quando você tiver mais séries envolvidas, é isso que eu estou querendo dizer. Então, o que a gente conseguiu foi, agora começando do n igual a 2, né? Esse termo ficou para fora, agora começando do n igual a 2, a primeira potência de x vai ser x. Né? A primeira potência de x vai ser x. A segunda série começando de n igual a 0, a primeira potência de x aqui, se eu botar o n igual a 0 aqui, né? Vai dar x também, era o que a gente queria. Uma vez que eu estou nessas condições, a gente consegue fazer a seguinte mudança, a gente faz a seguinte mudança. Chama essa potência n-1 de k. Chama essa potência n mais 1 de k. Né? Com essa mudança vai ter essa consequência, quer dizer que o n é k mais 1. Com essa mudança vai ter essa consequência, quer dizer que o n é k menos 1. E a gente substitui essas mudanças aqui nessa igualdade anterior. Então vamos só reescrever, ó, esse termo C1 vezes 1 vezes x elevado a 1 menos 1, que nada mais é do que 0, vai ser justamente somente C1. Ok. No lugar do n que aparece aqui, no lugar desse primeiro n, vai entrar k mais 1. Entrou k mais 1. No lugar deste n que está aqui, vai entrar k menos 1, que é justamente o cara que a gente obteve aqui. Ok? E a gente faz agora todas as outras mudanças, tá vendo? Ó, na primeira série vai ser comandada por essa mudança aqui. Então, onde aparece n, onde aparece o n, eu vou colocar k mais 1. Então, ficou k mais 1, k mais 1, k mais 1, ou seja, ficou k. K mais 1, k mais 1, k. De maneira análoga, na segunda série, no lugar do n mais 1 vai entrar k. No lugar do n mais 1 vai entrar k. E onde aparece n vai entrar k menos 1. Então, 2 vezes c na n, que é k menos 1, x elevado a n mais 1, que ficou k. E exige a igualdade porque a gente está supondo y solução dessa EDO. Ok? Certo? Agora, vamos só ajustar um pouquinho mais. Nessa conta que eu faço aqui no índice, nada mais é do que obter k iniciando de 1, né? Quando que k mais 1 é igual a 2? Quando o k for 1. Mesma coisa aqui, quando que o k menos 1 vai ser 0, vai ser quando o k for igual a 1. É só jogar para o lado de lá da igualdade. É o que a gente está fazendo. Observe que os termos ainda se mantêm do jeito que a gente obteve na conta anterior, via das substituições. Mesma coisa aqui, ainda exigindo a igualdade. Certo? Nesse ponto a gente consegue observar o seguinte. Ambas as séries começam do mesmo valor, tá? Ambas começam de k igual a 1. E aqui eu tenho potência x elevado a k e aqui eu tenho potência x elevado a k. É justamente nesse ponto que eu consigo juntar as duas séries. Então aquela manobrinha anterior foi justamente para chegar neste ponto. Eu tenho o mesmo índice de início, tenho a mesma potência de x correndo nas séries, agora eu posso simplesmente colocar todo mundo numa mesma série, coloco o x na k em evidência, junto esses coeficientes, a série começando de k mais 1, e agora a gente, exigindo a igualdade, a gente consegue inferir inferir no seguinte sentido, né? Para que essa igualdade seja verdadeira, basta que, quais são as verdades aqui? Basta que C1 seja 0 e basta que essa série seja nula, tá bom? Então, ó, quando y é uma série de potências, vamos recapitular. Quando y é uma série de potências que satisfaz a EDO, né? Para que y seja uma série de potências, fica melhor assim, que satisfaça a EDO, basta que, o que a gente vai inferir? Basta que C1 seja 0 e basta que essa série seja nula, tá vendo? Para que a igualdade seja 0. Bom, então basta que C1 seja 0, é uma condição suficiente. Basta que C1 seja 0 e que essa série também seja nula. Bom, isso quer dizer o quê? Então quer dizer que C1 é igual a 0 e que a série é nula. Ou seja, se a gente utiliza a propriedade das séries identicamente nulas, que a gente comenta lá nas nossas notas de aula, para que uma série seja identicamente nula, basta que seus coeficientes sejam sempre iguais a 0. E é por isso que a gente escreve agora esse fato aqui, ó. Basta que os coeficientes sejam todos nulos, tá bom? Então a gente já entende que para que a série de potências satisfaça a EDO,
é suficiente que o C1 seja 0 e que os coeficientes satisfaçam essa relação aqui, que nada mais é que eu ajustei essa anterior, tá? Satisfaça essa relação aqui, tá bom? O CK mais 1 é duas vezes o CK menos 1. Deixa eu apagar esses em azul aqui. Peraí, só vou ajustar. Tá meio rabiscado de volta. Basta que seja CK menos 1 dividido por CK mais 1. Desculpa, por K mais 1. Só apagar esses azulzinhos por K mais 1. Tá bom? Então, basta que CK mais 1, basta que o CK mais 1 seja igual a 2 vezes CK menos 1 dividido por K mais 1. Então, a gente tem essas duas relações e elas vão caracterizar as constantes que aparecem lá na série de potências, né? Porque a série de potências que a gente está supondo solução, ela é dada em termos desses coeficientes, tá bom? Então, a gente vai utilizar elas dessa forma, série de potências. Então, a gente vai utilizar agora essa relação entre os coeficientes para tentar conhecer um pouquinho mais deles. Então, o que a gente faz agora aqui é uma continha só inteirando os primeiros Ks aí, só para a gente tentar ver se reconhece algum padrão neles, tá bom? Então, observa, ó, quando K é igual a 1 nessa relação, a gente vai obter que C2 é igual a C0. É só você substituir onde tem K, substituir o valor 1, tá bom? Ó, o 1 vai entrar aqui, vai aparecer o 2, o 1 vai entrar aqui, vai aparecer o 0, você vai chegar nessa relaçãozinha aí, tá? O 1 vai entrar aqui também, vai ficar 2 dividido por 2, vai ficar 1, enfim. Você vai chegar no C2 é igual a C0. Note que o C0 é um valor fixado, a gente não fez nenhuma hipótese sobre ele. Ele é só um valor real, a gente está supondo diferente de 0, tá? O C1, a gente já concluiu que é 0 de cara. O C2 é o número que a gente está fixando, diferente de 0. Então, o C2, note que ele pode ser 0 também, tá? Mas vamos fixar ele diferente de 0. C0 vai ser uma solução trivial. Mas vamos lá, ó. Se a gente fixa, fazendo a conta aqui para K igual a 1, a gente chega que C2 é igual a 0. Note que o C2 é o termo que acompanha o x ao quadrado, tá bom? Para K igual a 2, a gente vai concluir que C3 é 2/3 de C1, só que o C1 lá por hipótese, a gente está assumindo 0. Então, C3 é igual a 0. Note que o C3 é o termo que acompanha o x ao cubo na série de potências. Assim por diante, K igual a 3 vai ajudar a gente a calcular o C4, que por sua vez é meio de C0, tá? Na verdade ele é meio de C2, só que o C2 é igual a C0. Usando o C4, a gente consegue calcular o C5. A gente entende que é 2/5 de C3 substituindo lá naquela relação que a gente está estudando. 2/3 de C3, só que o C3 daqui de trás a gente vê que ele é 0. E note que o C5 é o termo que acompanha o termo x à quinta. Por fim, vamos fazer esse último termo, né? Quando o K é igual a 5, a gente consegue calcular C6. O C6 é 1/3 de C4, só que o C4 aqui, por sua vez, é meio de C0. Então, você simplesmente substitui no lugar de C4, meio de C0, e obtém esse, a gente escreveu como 1/3 fatorial que multiplica C0. E o termo C6 é o termo que acompanha a potência x elevado a sexta lá na série de potências, lá na representação. Então, olhando para esses primeiros passos, para essa primeira iteração, a gente vê que a gente consegue observar que toda vez que eu tenho o coeficiente de índice par, ele é escrito como um múltiplo de C0, né? E a constante que multiplica ele é essa constantezinha em termos de fatorial. Então, a gente meio que entendeu que C na 2 na N nada mais é do que um C0 dividido por N fatorial. Essa é a conclusão que a gente tira fazendo a iteração desses primeiros coeficientes aí, dos primeiros Ks. Tá bom? Então, essa daí vai ser vão ser as constantes que aparecem, porque os termos de ordem ímpar todos estão dando 0, certo? Olha lá, os termos C3, C5 e assim por diante, todos vão ser escritos em termos de C1, mas o C1 é igual a 0. Tá bom? Para nossa conta ser verdade, a gente precisa assumir o C1 igual a 0, foi a conclusão que a gente chegou. Então, a série que a gente está buscando, né, obtemos assim que essa série que a gente está supondo solução para EDO, nada mais é do que, na hora que eu abro a soma de termos dessa forma, tá vendo? A soma de séries de termos com potência multiplicada por esses coeficientes, e a gente conseguiu caracterizar uma carinha para esses C1, C2, C0, C1, C2, C3 até o C6, e assim por diante, a gente já entendeu os comportamentos. Ou seja, o C0 fica o próprio C0, o C1 é 0, o C2 devolveu o C0,
o C3 por ser ímpar, 0, o C4, metade do C2 e assim por diante. Foi a conta que a gente fez, até o 1 sobre 3 fatorial de C0. Então, desse jeito, a gente consegue concluir o seguinte, que essa soma aqui pode ser compactada nesta série, tá? Que é a soma somente dos coeficientes de índice par, mas isso nada mais é do que eu trocar esse cara por C0, tá vendo? Foi a conclusão que a gente chegou lá atrás. Como esse C0 ele é uma constante que não anda, não depende do índice N, eu posso até tirar ele para fora aqui da soma e concluir que essa daqui é a y que a gente está buscando. Essa é uma y que a gente está buscando, é uma y que satisfaz o que a gente está esperando. Por fim, a gente precisa caracterizar onde essa série converge, qual o intervalo de convergência da série, mas para isso basta a gente aplicar o teste da razão. O teste da razão, basta eu olhar para a série, entender quais são os coeficientes da série. Nesse caso, essa série que a gente está estudando lá da forma assim, ó, C0, n fatorial, x na 2n. A gente está somando esses termos aqui. E o teste da razão fala que simplesmente eu vou pegar, vamos chamar esse termo todo aqui de dn, tá bom? O teste da razão fala para eu aplicar o limite dn mais 1 sobre dn quando n vai para mais infinito. A gente aplica esse teste no módulo aqui, aplica esse teste no módulo, os termos modulados, e observa que se o valor der L menor que 1, a gente vai entender que a série converge. Isso já diz para a gente também, já dá um indício para quais x a série vai convergir. Fica vendo que no nosso caso, o termo dn é justamente todo esse termo que eu coloquei aqui assim, tá vendo? Esse é o dn mais 1. Eu coloquei esse módulo porque todo mundo é positivo aqui, tá? Na verdade, não é bem assim, porque os c são reais, eles podem ser negativos. Então, vamos botar em módulo aqui. Modulado. Tá bom? Então, eu estou colocando dn mais 1 sobre dn, certo? Então, o teste da razão fala para a gente aplicar o limite neste quociente, fazendo o n ir para mais infinito. Note que antes eu posso fazer as divisões necessárias, C0 cancela com C0 vai dar 1, a potência de xn mais 1 sobre xn vai devolver o x, eu só reescrevi esse quociente de n fatorial sobre n mais 1 fatorial. Organizando essa conta, o x pode ir para fora porque não depende de n, que é mais infinito que faltou. Fazendo a conta com os fatoriais aqui, quando n vai para mais infinito, eu vejo que essa conta vai dar 0 para qualquer x real. Note que não importa o x que eu fixar aqui, fixa um x qualquer aqui, 1, 3, 1 milhão, menos 15, ele está parado. Quando n vai para mais infinito, essa conta sempre vai dar 0. Isso está mostrando para a gente o seguinte, que pelo teste da razão, né, essa conta está dando menor que 1, independentemente do x que você está colocando. Isso a gente já pode concluir o seguinte, que essa série, a série que a gente está estudando agora, ela converge absolutamente em toda a reta, né? Da onde a gente tira que o intervalo de convergência, no caso, vai ser mais infinito, ou seja, o raio de convergência é mais infinito, o raio de convergência é mais infinito, o intervalo de convergência ele nada mais é do que o conjunto, a reta real, tá bom? Que é um outro jeito de exprimir ela é desse jeitinho aqui em termos de intervalo, certo? Bom, aqui é a parte que fica um pouquinho mais técnica na hora que você utiliza o teste da razão, mas aqui a conta termina pra gente, tá? Ó, a série de potências que a gente está buscando era essa daqui, e a análise do teste da razão só diz pra gente onde essa série de potência é de fato uma função bem definida, é de fato uma função, ou seja, toda vez que eu botar um x aqui, essa conta que é uma soma infinita vai dar um número. Quais são os x? O teste da razão diz pra gente que qualquer x real que eu colocar, qualquer x real que eu coloco lá na série de potências vai me devolver um número, ou seja, a série converge em todos os reais. E portanto, a gente pode concluir, né? Portanto, y igual n variando infinito de c0 de x na 2 na n para n fatorial com x real, agora eu tenho um intervalo de convergência, é uma solução, assim, é uma solução para a EDO que a gente estava estudando, com C sendo um número real. Note que se o C for igual a 0, a série vai ser nula e você pode substituir lá na EDO que ela vai dar 0 também. Ela é uma solução trivial.
Mas se o C for diferente de zero, a gente está descrevendo aí uma família a um parâmetro de soluções para aquela EDO linear de primeira ordem. Beleza, galera. Um pouquinho mais complicada essa daqui, mas fazendo mais alguns... Olhando as notas de aula, fazendo os exemplos, vai dar certo. Precisando avisar. Valeu.